Bom dia, meninos e meninas, todos estão bem? Hoje, na aula de processamento de alimentos, estaremos apresentando métodos de conservação de alimentos. Métodos de conservação de alimentos. A maior parte dos alimentos de origem vegetal e animal tem a propriedade de se deteriorar com facilidade. E a deterioração começa imediatamente após a colheita do vegetal ou do abate do animal. Logo, métodos de conservação têm que ser executados a partir da colheita ou do abate. O homem, historicamente, sempre fez uso da preservação de alimentos. Algumas técnicas sobreviveram até atualmente, como a secagem, a defumação, o emprego do sal, do vinagre, e nós temos uma técnica de conservação de alimentos pelo calor em recipientes hermeticamente fechados, desenvolvido por Nicolas Appert em 1809, que é um dos mais usuais no tempo hoje, que é os enlatados, seja em embalagens de lata, de alumínio, embalagens de vidro ou embalagens flexíveis. Os processos de conservação são baseados na eliminação total ou parcial dos agentes que causam a alteração, ou então modificando ou suprimindo algum fator essencial para a ação desses agentes. E também nós podemos adicionar substâncias que possam impedir a ação desses agentes. Tá? E as alterações, os agentes que podem alterar esses alimentos podem ser os micro-organismos, as enzimas e outros agentes. E os métodos de conservação de alimentos, nós não só usamos um método, mas a grande maioria das vezes nós usamos tratamentos simultâneos de conservação. Métodos de conservação de alimentos. Nesse slide, nós vamos apresentar os mais usuais, tá? Conservação pelo calor, com o método branqueamento, pasteurização, esterilização e tindalização. Conservação pelo frio, com o método de refrigeração e congelamento. Conservação pelo controle da umidade, secagem natural ou secagem artificial ou desidratação, conservação pela adição de solutos como o sal, o açúcar, conservação por defumação, conservação por fermentação alcoólica, acética, lática e conservação pela adição de aditivos, conservação pelo uso da irradiação. Então, os métodos de conservação de alimentos pelo uso do calor. O primeiro método é a cocção, depois nós temos o branqueamento, pasteurização, esterilização e tindalização. Na sequência, cada método vai ser caracterizado. Cocção é o primeiro método de conservação pelo uso do calor. É o cozimento, que regra geral, é utilizado no nosso dia a dia pelas donas de casa, para preparo das nossas refeições. O que o cozimento proporciona? Ele melhora a palatabilidade, a cor, o sabor e permite que as propriedades nutricionais dos alimentos estejam disponíveis para melhor absorção. O cozimento
realiza a redução da atividade microbiológica, redução da atividade enzimática e de reações químicas. O cozimento modifica as estruturas, ele reduz ou dilata o volume, destrói células, e essa modificação das estruturas permite uma melhor digestibilidade dos alimentos. Então, outro método de conservação pelo uso do calor é o branqueamento, denominado por bletching, termo em inglês. Normalmente utilizamos duas metodologias, que é a imersão do alimento em água fervente ou tratamento pelo vapor. O uso do vapor tem a vantagem de reduzir as perdas de nutrientes que são solúveis em água. Tá? É utilizado para frutas e vegetais. Qual o objetivo? Eliminar o ar dos tecidos, promove a desinfecção superficial do alimento, inativa enzimas, portanto, ele evita oxidações, fixa a cor, o aroma e o sabor da fruta, faz com que a consistência fique mais tenra. E normalmente o branqueamento é utilizado como pré-tratamento para congelação ou secagem. Aqui vocês têm uma figura do exemplo que foi dado, tem uma panela, né, com água fervente e o tempo de imersão desse vegetal depende do tipo de vegetal, depende do tamanho do vegetal, normalmente em torno de 5 minutos. Imediatamente após esse período, nós imergimos o mesmo material em água gelada para inibir o cozimento, para interromper o processo de cozimento. E após, remove-se essa água e ele está pronto para ser congelado. Outro processo de conservação pelo uso do calor é a pasteurização, muito utilizada. O benefício da pasteurização é a eliminação dos micro-organismos patogênicos, reduz a carga microbiana total, inativação de enzimas, portanto, ele aumenta a vida útil do produto e retarda a sua deterioração. As temperaturas de pasteurização geralmente são menor que 100 graus Celsius e ela é complementada por outro método de conservação. Por exemplo, para o leite pasteurizado, ele é mantido sob refrigeração. Porém, outros produtos, como a cerveja, pela presença do álcool, e sucos, pela acidez elevada, normalmente um pH maior que 4,5, podem ser mantidos embalados em temperaturas ambientes. Então, pasteurização. Os tempos e as temperaturas de pasteurização dependem do método e do produto a ser tratado. Nós temos, na área de laticínios, nós temos 3 métodos de pasteurização, com a denominação de pasteurização lenta, pasteurização rápida e a ultrapasteurização. A pasteurização rápida e a ultrapasteurização são comumente utilizados em indústrias sob
a fiscalização do Serviço de Inspeção Federal. A pasteurização lenta normalmente é da inspeção estadual ou municipal, por se tratar de um método descontínuo e o período de pasteurização ser muito longo. Caracterização da pasteurização lenta é uma temperatura mais baixa e o intervalo de tempo é maior. Para o leite, a temperatura de 62 a 65 graus Celsius durante 30 minutos. Em inglês, ela é conhecida como Low Temperature and Long Time, pela sigla LTLT. Pasteurização rápida, como o nome diz, é em tempo menor, porém a temperatura vai ser maior. Para o leite tipo A, B, C, a temperatura utilizada é de 72 graus a 75 graus durante 15 a 20 segundos. E a denominação em inglês é HTST, High Temperature and Short Time. E por último, nós temos a ultrapasteurização, Extended Shelf Life, que é um produto que é no mercado nas caixas Tetra Brick, da empresa Tetra Pak. Nesse tratamento de ultrapasteurização, utiliza-se a temperatura e o tempo de 130 graus a 150 graus por 2 a 5 segundos. A sigla é UHT, ou seja, Ultra High Temperature, ou a denominação em português que é UAT, Ultra Alta Temperatura. Essa temperatura elevada, ela desnatura a maioria das proteínas, portanto, o produto sofre modificações. Então, o leite ultrapasteurizado tem modificadas as suas características. Nessa imagem, vocês podem observar o idealizador do processo de pasteurização, o cientista Louis Pasteur. Então, nessa imagem, vocês podem observar vários produtos que têm sua inscrição ou método de conservação, que é pasteurização. Tá? Eu queria que vocês se atentassem ao tipo de embalagem, tá? E vou falar um pouco a respeito de cada um desses produtos. Suco de laranja integral pasteurizado. Essa embalagem é flexível, é cartonada, porém flexível, tá? Nesse caso, é um suco que mantém todas as características do natural. Nós temos ovos pasteurizados, inclusive nós temos produtos com a separação de suas frações, por exemplo, clara de ovo e gema de ovo, nesse caso é clara de ovo pasteurizada em caixinha Tetra Brick. Nós temos água de coco pasteurizada, nós temos leite pasteurizado integral em garrafa inflexível, em garrafa de vidro. Nós temos creme de leite pasteurizado em caixinha Tetra Brick, o leite ultra pasteurizado integral, leite pasteurizado padronizado homogeneizado e leite pasteurizado integral. Essas duas embalagens do leite pasteurizado integral e leite pasteurizado padronizado são em embalagens flexíveis, as sacolinhas de plástico, portanto, é imprescindível que esse produto seja ofertado ao consumidor sob refrigeração, tá?
Com relação à inscrição, leite pasteurizado padronizado, significa que esse leite tem o teor de gordura padrão, que é de 3%, e essa gordura é homogeneizada, significa que nesse produto nós não vamos observar a separação do teor de gordura pela utilização do processo de homogeneização, que vai ser comentado numa aula seguinte. Pasteurizado integral. Leite pasteurizado integral significa que ele mantém as características integrais, mantém todos os constituintes do leite do campo. Tá? Leite ultrapasteurizado integral. Ultrapasteurizado significa que a temperatura utilizada foi a ultrapasteurização, que tem como parâmetro temperatura 130 a 150 graus Celsius e o tempo de 2 a 5 segundos. Com relação às embalagens Tetra Brick, a primeira empresa que detinha essa tecnologia é a Tetra Pak. Hoje nós temos outras empresas já no mercado ofertando o mesmo tipo de embalagem cartonada. Qual é a vantagem desse tipo de embalagem cartonada? Ela pode ter a sua temperatura de prateleira, temperatura ambiente, tá? Então, não precisa de refrigeração. A temperatura e o tempo no processo de apertização, ele depende do pH do produto, do estado físico do produto, da quantidade de micro-organismos que eu quero destruir. Tá? Inicialmente, a indústria utiliza um teste para garantir a qualidade do alimento, é a medida do ponto frio do recipiente. O que é o ponto frio do recipiente? É a zona de aquecimento mais lenta, ou seja, é o ponto mais demorado para o aquecimento. Tá? Então, é colocado dentro da embalagem hermeticamente fechada um termômetro para medida daquela temperatura. Tá? Nós temos dois tipos de figuras. Tem no interior um alimento sólido e o outro tem um alimento líquido. A penetração do calor é muito mais fácil em alimentos líquidos do que nos sólidos e semissólidos. Então, a temperatura de apertização, se tratar de um alimento líquido, poderá ser menor do que um alimento sólido. Com relação à localização do ponto frio da figura alimento sólido, ele se localiza geometricamente no centro da embalagem, enquanto que no alimento líquido, ele se localiza próximo do fundo da embalagem. Por que nós temos diferentes pontos do ponto frio? Porque no alimento sólido, a transferência de calor se dá por condução, enquanto que no alimento líquido, a transferência de calor se dá por convecção. Alguns alimentos aquecidos por condução são creme de milho, purê, batata, sopas e concentrados, enquanto que os outros, principalmente produtos contêm xaropes. Última etapa do processo de conservação pelo calor é o método
denominado de tindalização. É um método pouco utilizado por causa das seguintes desvantagens: alto custo e processo lento. Embora ele tenha a vantagem da manutenção da qualidade dos nutrientes e da qualidade sensorial dos alimentos. O processo de aquecimento é feito de maneira descontínua em um recipiente fechado, com uma temperatura de 60 a 90 graus Celsius, após segue o resfriamento. Esse número de operações varia de 3 a 12 vezes. Porém, as células bacterianas que se encontram na forma vegetativa são destruídas e os esporos sobrevivem. Então, no slide anterior, falou-se de bactérias vegetativas e esporos. Na indústria de alimentos, é muito importante a gente perceber a diferenciação do que é a bactéria vegetativa e esporos, porque a presença deles nos equipamentos, nos alimentos, traduzem-se em tratamentos diferenciados para destruição de ambos. Nem toda bactéria tem a possibilidade de formação de esporos. Algumas bactérias têm essa característica de transformação em esporos quando o ambiente está desfavorável para o seu crescimento. Tá? Então, na forma vegetativa, a bactéria está realizando todas as atividades metabólicas, como respiração, multiplicação, absorção. E quando ela não tiver um ambiente favorável para as suas atividades, ela forma os esporos ou os endosporos, que são estruturas de sobrevivência. Tá? Normalmente, os esporos ou endosporos são de tamanho menor e têm uma membrana muito mais rígida e muito mais complexa. E essa membrana, ela tem uma ação de defesa sobre a grande maioria dos tratamentos de conservação. Os esporos podem permanecer viáveis por séculos. Eles resistem ao calor, desidratação, radiação e mudanças de pH. Quando as condições ambientais forem novamente favoráveis, o esporo vai absorver a água, vai inchar e vai romper e vai voltar à sua forma vegetativa. Tá? Então, é importante a gente saber essa diferenciação. Tá? Por exemplo, os esporos pela sua natureza, são muito mais difíceis de destruir. E agora nós vamos iniciar com a conservação de alimentos pelo uso do frio. A conservação pelo uso do frio é o método mais usual. A finalidade é retardar as reações químicas, atividade enzimática, desenvolvimento microbiológico, atividade metabólica de tecidos, as alterações organolépticas, perdas do valor nutritivo e, portanto, é imprescindível que minha matéria-prima inicial seja de boa qualidade. Então, nesse slide, vamos verificar alguns parâmetros de temperatura associados com os alimentos. Tá? Então, o parâmetro de temperatura nessa figura vai de menos 20 graus Celsius a mais 18 graus Celsius. Aí nós temos a cor verde, né? Então, menos 18 graus Celsius, menos 20 graus Celsius são temperaturas
que nós temos menores alterações dos nossos alimentos. Aí nós temos a região de amarelo, que é uma zona de crescimento bacteriano bastante baixo. Em compensação, nós temos a região vermelha, que nós temos um crescimento bacteriano ou microbiano mais intenso. Com referência ao parâmetro de temperatura, nós temos no ponto zero o ponto de congelamento da água, tá? Em torno de menos 10 graus Celsius, nós temos parada da multiplicação bacteriana. Então, nessa temperatura, as bactérias não estariam se multiplicando. A menos 18 graus Celsius, nós teríamos a parada da multiplicação dos micro-organismos, pode ser vírus, bactérias. E a menos 20 graus Celsius, nós temos a diminuição da ação das enzimas. Nós temos na zona de congelamento, abaixo de 0 graus, nós temos principalmente a conservação de produtos cárneos, tá? Frutas, legumes, verduras na faixa de mais 6 graus Celsius até mais 10 graus Celsius. Tá? Cada produto tem o seu ideal de conservação. A conservação pelo uso do frio pode ser por refrigeração ou congelamento. Criou-se 2 paralelos entre esses 2 processos para fazer a comparação. A temperatura de refrigeração é mais 1 grau Celsius até mais 8 graus Celsius. De congelamento é menos 10 graus Celsius a menos 40 graus Celsius. A conservação no método de refrigeração ela é temporária, normalmente de dias. Em compensação, no processo de congelamento, nós temos um processo a longo prazo de dias, meses e anos. Os métodos de congelamento pode ser um método lento ou rápido. E as substâncias de refrigeração são gás carbônico no estado sólido, líquido, água, nitrogênio líquido e as substâncias congelantes, amônia, gás carbônico, solução de cloreto de sódio, açúcar, glicerol e nitrogênio líquido. No slide anterior, a temperatura de refrigeração variava de mais 1 grau Celsius a mais 8 graus Celsius. A gente tem a temperatura ideal de conservação de cada alimento, mas nem sempre é possível a gente ter as condições dentro de uma geladeira. Aqui tem um exemplo de 2 frutas que sofreram injúrias pelo frio. E essas injúrias, elas causam a alteração da qualidade do alimento. Além da alteração visual, nós temos a alteração nutricional. Então, o congelamento, nós temos 2 métodos, congelamento lento e congelamento rápido. O que acontece num congelamento lento? Por ser um processo muito demorado, a formação de cristais extracelulares grandes com superfícies bastante irregulares, e essa superfície irregular provoca o rompimento da membrana e, consequentemente, no descongelamento desse alimento vai haver perda de fluidos e, consequentemente, perda da qualidade. Enquanto que na congelação rápida nós temos formação de cristais menores
logo menor perda de fluidos no descongelamento, portanto, uma melhor qualidade do alimento. Qual é o inconveniente do uso da congelação rápida para a indústria? É o alto custo. Então, a medida que a indústria utiliza é da seguinte forma: inicialmente, ela coloca o alimento sob congelação rápida e, no período de armazenamento, ela coloca em temperaturas mais altas, em torno de menos 18 graus Celsius, por exemplo. A congelação lenta é a congelação usual nossa do dia a dia. Porque um freezer de uso doméstico tem uma temperatura no máximo até menos 18 graus Celsius. E a temperatura de um refrigerador na parte superior, que é adequado para o congelamento, é em torno de menos 15 graus Celsius. Então, nós não temos viabilidade da realização da congelação rápida a nível doméstico. Nessa figura, vamos ver como que sucede o comportamento comentado anteriormente. No congelamento rápido, nós temos uma distribuição do líquido uniformemente e, por se tratar de um congelamento rápido, ele não permite a formação de cristais grandes. Então, nós temos no descongelamento uma parede celular intacta. Agora, no congelamento lento, as estruturas formadas são bastante grandes, uns cristais de gelo muito grandes, e a superfície bastante irregular. E essa superfície irregular, ela rompe o tecido do alimento e no descongelamento, esse rompimento causa a saída do líquido no interior do alimento. Portanto, nós temos uma perda de qualidade muito grande em função do tipo de congelamento que a gente utiliza. A gente precisa conhecer o conceito de água livre e água ligada. Por quê? O que congela no alimento é a água, mas nem toda a água que está presente no alimento é congelada. Então, para isso a gente precisa saber o que é água livre e água ligada. Como o nome diz, a água livre é aquela que congela e a água ligada é aquela que não congela, tá? Então, a água livre é aquela que está ligada fracamente, ela faz ligações químicas com outros constituintes, proteína, carboidrato, mas pela ligação fraca que ela possui, ela possibilita ao congelamento, ela permite uso pelos micro-organismos, ela é utilizada para reações químicas e bioquímicas, ela é facilmente removida e ela é solvente. Enquanto que a água ligada, ela é realmente fortemente ligada, principalmente a proteínas, a outros constituintes do alimento, ela não funciona como solvente e não permite o uso para o desenvolvimento de micro-organismos, reações químicas, é de difícil remoção e impede o seu congelamento. Antes de apresentar essa figura, eu quero lembrar que a água livre é aquela atividade água que a gente já viu no slide na primeira aula de processamento de alimentos, naquele gráfico. Tá? Com relação a essa figura,
da mesma forma que a refrigeração ela pode causar injúrias, nós temos também problemas com o congelamento, ou seja, freezer burns, tá? São queimaduras de congelação. Para evitar queimaduras de congelamento, é imprescindível que os alimentos estejam embalados, tá? Além disso, evita sofrer a desidratação. Então, a gente pode observar nas figuras, nós temos formação de gelo sobre as superfícies dos alimentos, nós temos manchas mais escuras, isso todo reflete na qualidade do nosso alimento. Já que vocês estão em casa e a mamãe precisa da ajuda de vocês, vocês vão auxiliar na distribuição de alimentos na geladeira, tá? Primeiro, só para relembrar que a circulação de ar dentro da geladeira é o ar frio desce e o ar quente sobe, tá? Então, a distribuição é por correntes de convecção, tá? Então, vamos lá. Tem no interior da porta, coloca-se alimentos menos perecíveis, como bebidas, geleias, condimentos, tá? É errado a distribuição de ovos nessa região. Antigamente, as geladeiras mais antigas tinham até uma distribuição para os ovos. Hoje, as geladeiras mais modernas não trazem mais essa gaveta para os ovos na porta, tá? Então, freezer e congelador. Então, nas temperaturas mais baixas, lembrem-se que a temperatura chegam temperaturas mais baixas até no máximo menos 15 graus Celsius. Então, o congelamento aqui vai ser o congelamento lento, tá? As prateleiras superiores são para alimentos mais sensíveis, com necessidade de temperaturas em torno de mais 4 graus Celsius. Cabe, nesse caso, laticínios, os ovos, tá? As prateleiras intermediárias são os alimentos cozidos, bolos, salame, ovos também podem ser nessa repartição. E as gavetas inferiores da geladeira destinado a frutas e hortaliças, tá? Embora possam ser colocadas também em prateleiras superiores. Então, só para vocês ajudarem na orientação da distribuição de alimentos na geladeira da casa de vocês. Continuando, nós temos outro processo de conservação que é pelo controle da umidade. Redução da quantidade de água contida no alimento. Nesse slide, vocês veem uma grande quantidade de produtos desidratados, desde clara de ovo e frutas, leite em pó e uma série de produtos instantâneos, sopas, os cremes que estão disponíveis no mercado. Então, conservação pelo controle de umidade consiste na retirada de um grande percentual de água do alimento. E esse processo pode ser por secagem natural ou secagem artificial, denominado de desidratação ou concentração.
o objetivo principal da redução da água do alimento é reduzir a atividade água, ou seja, a atividade de água livre para a utilização dos micro-organismos para o seu desenvolvimento, para as reações bioquímicas e outras reações de deterioração. A vantagem da remoção da água do interior do alimento resulta numa redução de custos no transporte, redução de custo no armazenamento, além de aumentar a vida de prateleira desse alimento. Tá? Então, uma facilidade na conservação. Embora haja redução do alimento em função de peso e volume, nós não temos perda do valor nutricional. Ao contrário, esses valores nutricionais contidos no alimento são concentrados. Então, como foi falado anteriormente, nós temos 3 principais processos, que é a secagem, desidratação e concentração. A secagem, denominada de secagem natural, ela foi utilizada muito antigamente quando o produto é exposto no meio ambiente para conduzir a secagem. A perda da quantidade de água é por vaporização térmica. Tá? A secagem natural, ela tem uma vantagem, ela é realizada com baixo custo, embora ela tenha muitas desvantagens. É uma secagem que é dependente do clima, precisa de mão de obra muito intensa, porque esse produto tem que ser colocado ao amanhecer e recolhido à tarde, muito dependente do clima, e acontecem muitas perdas. Você precisa impedir que haja infestação de animais que podem comer essas sementes, por exemplo. E o processo, ele não é muito padronizado. Tá? Então, substituindo todas as desvantagens, nós temos a secagem artificial, que daí nós temos controle da temperatura, nós temos o controle da quantidade de água a ser reduzida, embora seja um custo muito mais elevado, porque ele é dependente de equipamentos. Tá? A secagem natural, ela tem a possibilidade de reduzir a umidade do alimento em torno de 10 a 25%, enquanto que na desidratação, a quantidade residual de umidade no alimento chega a 3 a 5%. Então, há uma remoção da quantidade de água de em torno de 95%. Tá? Exemplo de produtos desidratados são aqueles condimentos, café solúvel, leite em pó, sopas desidratadas. E por último, nós temos a concentração, que exemplos são os sucos concentrados, extrato de tomate, leite condensado, geleias e doces em massa. Há uma redução da umidade de em torno de 30 a 60%. Tá? Embora a concentração ela é dependente de uma fonte de calor. Então, como eu falei anteriormente, a desidratação ela é conduzida em equipamentos. Nós temos um modelo de desidratador
no laboratório da agroindústria, que é utilizado para desidratação de frutas em quantidades pequenas. Tá? Vocês vão realizar essa atividade em aula prática. Tá? E nós temos o processo de liofilização e o spray dryer, que são processos modernos, tá? Embora ainda de alto custo, mas inovadores no sentido de manter a qualidade do alimento. A liofilização, dentro daquela caracterização que nós fizemos dos estados físicos da matéria em sala de aula, significa que a liofilização é a passagem do estado sólido para o estado de vapor, sem passar para o estado líquido, denominado de sublimação. Mas a metodologia dentro da área de alimentos recebeu o nome de liofilização ou freezer dryer. Como é que funciona esse processo? O alimento é congelado em baixíssimas temperaturas e aquela água no interior do alimento, no estado sólido, passa para o estado de vapor, com diferença com mudança de pressão. Tá? Esse desenho é de um liofilizador de bancada que é normalmente utilizado em laboratório para experimentos em quantidades pequenas. Então, o processo de liofilização é um processo com elevado custo ainda na área de alimentos. Na sequência, tem um spray dryer, que também é um método de desidratação que é muito utilizado no leite. Né? Então, como é que é o sistema? Nós temos grandes quantidades de torres, e a torre tem um fundo cônico, e em cima é aspergido, ou seja, atomizado minha matéria-prima, no caso o leite, formando gotas minúsculas. E essas gotas, em contato com o ar quente, perde a água, tá? E sobra o pó, que é recolhido no coletor do pó, que ele é transferido para o coletor através da exaustão. O que é o pó? O pó, no caso do leite, é as proteínas em estado sólido, gorduras, carboidratos, todos os constituintes menos a água. Então, denominado de extrato seco total do leite. Outro processo de conservação é pela adição de um soluto. Né? Então, dentre esses dois exemplos, antigos também, o sal e o açúcar. Tá? Então, aqui nessas figuras nós temos uma série de doces a partir de frutas e tem o peixe que sofre a salga. Como foi falado no início do nosso trabalho, o sal é um dos processos mais antigos para a conservação de alimentos. Tá? Atualmente ainda muito utilizado. Ele, além de ter a ação de conservação, ele confere características organolépticas ao alimento. E o processo de desidratação é pelo fenômeno de osmose. Tá? Nós temos exemplos
de embutidos, enlatados, picles, azeitonas e utilizado na cura das carnes. O açúcar. O açúcar é utilizado na elaboração de doces, então ele, além de conservar, ele também confere um sabor. Porém, o que o açúcar faz? Ele aumenta a pressão osmótica do meio, criando condições desfavoráveis para o crescimento e reprodução da maioria dos micro-organismos. E também, em função desse aumento da concentração no interior do alimento, ele diminui a atividade de água. Exemplo, geleia, doces e pasta de frutas, frutas cristalizadas, doce de leite, leite condensado e outros mais. Outro processo de conservação é por defumação. A defumação, normalmente, ela é produzida pela queima de madeira. Tá? Então, tem que ser madeira selecionada para impedir um sabor inadequado ao alimento. Normalmente, a defumação ela é associada com outros métodos de conservação, por exemplo, a salga, a fermentação, a cura. E nós temos três tipos de defumação: a quente, a morna e a fria. A quente e a morna são muito usuais em produtos cárneos, porque além de proporcionar sabor ao alimento, ela também proporciona o cozimento desse alimento. Enquanto que a fumaça fria, ela é utilizada na área de lácteos, principalmente queijos, né? Por exemplo, queijo provolone, né? E no mercado tem um produto denominado de fumaça líquida, que é utilizado atualmente na área de lácteos. Nada mais é de uma substância líquida que apresenta sabores idênticos aos oriundos da combustão, no qual o queijo é imergido. Outro método de conservação é o método de fermentação. Nós temos três tipos de fermentação. Tem a fermentação alcoólica, a fermentação acética e a fermentação lática. A fermentação alcoólica é utilizada na elaboração de vinhos, de cervejas e de destilados, como aguardente, rum, uísque, conhaque, tequila e gin. Tá? O micro-organismo mais usual é o Saccharomyces cerevisiae. Tá? A fermentação acética é utilizada na produção de vinagre por bactérias acéticas, como a Cinobacter ou Gluconobacter. E, por último, a fermentação lática, que é utilizada em produtos de origem vegetal, como picles, chucrute e azeitonas, e também em produtos de origem animal, como queijo, leite, leites fermentados, iogurte e salames. Conservação pelo uso de aditivos químicos. A grande maioria dos produtos alimentícios industrializados tem em sua composição adicionados os aditivos químicos, com a finalidade de melhorar a apresentação do produto. Tá? Os aditivos químicos têm várias funções, vão desde corante, flavorizante, conservante, antioxidantes, estabilizantes, acidulantes e outros mais. Tá? Nessa figura nós temos uma série de exemplos de aditivos
que são aditivos naturais, que hoje em dia estão muito mais em voga, porque apresentam benefícios à saúde. Outro método de conservação é por irradiação. Tá? A irradiação é um método físico, através dos raios gama, raios X e raios ultravioleta, e ele tem a capacidade de inibir alterações como o amadurecimento dos vegetais, e também os íons radioativos podem destruir micro-organismos presentes em vegetais. Logo, o uso frequente da irradiação se dá para desinfecção e também para a inibição da brotação de hortaliças, por exemplo, alho, batata e cebola. Por último, tem a conservação pela acidificação. Ao elaborarmos produtos como picles ou piclados, adicionamos ao meio o vinagre. Para alguns autores, a adição de vinagre na produção desse tipo de alimento é considerado adição de aditivos químicos. Para outros, é um método de conservação considerado à parte, né? O que acontece? O uso do vinagre inibe e destrói micro-organismos pela redução do pH. Então, um alimento com pH baixo, ou seja, com uma acidez elevada, ele sofre menos ação de micro-organismos, principalmente os patogênicos. E, finalmente, a referência de GAVA, Altair Jane, Tecnologia de Alimentos, Princípios e Aplicações, São Paulo, Nobel 2008. Obrigada e bons estudos.